Pegue a sua Bíblia por bondade, você que está aqui na igreja, ou que estiver me assistindo em algum lugar, caso tenha uma Bíblia, abra no livro de Gênesis, por favor. Aqueles que estão nos vendo assim, com isso que parece ser um manto, mas o nome disso é talit, o talit. Nem é assim que se usa isso aqui, viu, irmãos? O processo para se usar, eu tenho que puxar esses fios, trazer por trás, cobrir aqui a cabeça. É um processo demorado e eu tenho que, enquanto faço isso, pronunciar toda uma bênção. Mas fica bonito assim também, não fica? Fica parecendo, sei lá, uma coisa diferente, né? Longe de ser um rabi, mas eu vou tirá-lo, porque eu sei a função disto, e sei que não é para isto, para me pregar, que eu usaria isto, sim para as minhas orações, que são orações dominicais e orações da manhã. Então eu vou deixar meu talit aqui, quero poder ministrar a palavra só com o kippazinho mesmo. Isso que está aqui na nossa cabeça. Tem homens que estão olhando aí, dizem: rapaz, me deram um negócio para botar na cabeça, eu botei para esconder o meu coco. Mas não é para esconder o seu coco. O nome disso chama-se kippá. O objetivo dos judeus usarem isto é para que eles se lembrem sempre que acima deles existe um Deus que os vê 24 horas. Como pessoas que vieram ou estão dentro do cristianismo, nós precisamos entender o judaísmo, porque o cristianismo saiu de dentro de lá. E é curioso que no começo a igreja usava chapéus, usava coisas que cobriam a cabeça. As igrejas tradicionais em alguns países ainda utilizam chapéus quando estão entrando nas igrejas evangélicas, protestantes. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo e ninguém sabe porque hoje em algumas congregações é até pecado você entrar com uma boina, um chapéu na cabeça. O pastor diz que é uma irreverência a Deus, por ignorância, obviamente, quando na verdade bom seria se entendêssemos o significado disto e ainda que não o tivéssemos na cabeça, lembrássemos que acima de nós existe um Deus que nos vê 24 horas. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 12. Hoje é um culto temático, onde estaremos falando da nação mais importante da face da terra, a nação amada do coração de Deus, Israel, a nação de onde veio o Salvador do mundo. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus, tomando assento aqui na igreja, em nome de Jesus. Hoje é um culto missionário. Durante o resto do ano nós estaremos sempre nos nossos cultos de missões abordando uma nação e trazendo para você informações desta nação. A religião predominante em Israel é o judaísmo, sem sombra de dúvidas. Mas lá o cristianismo e o islamismo são muito fortes também. Um país com mais ou menos 9 milhões de habitantes atualmente surge do nada em 1948 e se torna um país de primeiro mundo, uma potência tecnológica, científica e bélica, uma poderosa nação, e que a mídia tenta a todo custo degrenir a imagem de Israel, muito especialmente a rede lixo Globo de televisão, o nojo chamado Globo lixo, que muitas pessoas ainda perdem tempo assistindo jornais que são cheios de mensagens subliminares,
com apoio ao lesbianismo, ao homossexualismo, à destruição da família e a tudo que a palavra de Deus nos ensina. Essa rede de TV chamada Globo Lixo, essa rede de TV, ela condena a mim e você. E eles tentam a todo custo degrenir a imagem da nação de Deus. Você só é cristão porque um dia existiu um homem chamado Abraão, que acreditou em uma promessa, e essa promessa passou ao seu filho e ao seu neto chamado Jacó, cujo nome foi mudado por Deus e passou-se a se chamar Israel. Eu quero nessa noite falar um pouco dessa nação, antes de adentrarmos nesse texto, porque essa nação, ela não é um país comum. Quando você olha para Israel, os maiores avanços da tecnologia médica, agrícola, física, bélica e científica vêm desta nação. A gente precisa parar para entender por que é que um país menor do que Sergipe, que para quem é bom em geografia, se lembrará que Sergipe é o quê? O menor estado brasileiro. Fica aqui no Nordeste e é desse tamanhozinho. Israel, de norte a sul, tem pouco mais de 400 quilômetros de distância. Daqui até o sul do Maranhão dá quase 1000 quilômetros. Cabe aqui dentro uns 3 Israéis, para você ter noção de como Israel é um ovo. É a única democracia no Oriente Médio. Todos os países que fazem fronteira com Israel não são países democráticos. São países que infelizmente têm sobre o domínio uma religião chamada islamismo, que na sua essência ensina uma coisa, mas na sua prática faz outra completamente diferente. E nós vamos entender por que que Israel e os muçulmanos do mundo inteiro estão em guerra. Por que que aí você diz assim, pastor, não são os muçulmanos do mundo inteiro? Pelo menos os que praticam o Corão e são ortodoxos, todos eles odeiam a Israel. Os livros que existem no Egito, os livros que existem na Síria, os livros que existem na Jordânia, nos países no entorno de Israel, os livros de história ensinam que o holocausto vivido pelos judeus na Segunda Guerra Mundial é uma farsa, é uma invenção. É a todo custo o mundo muçulmano tenta fingir ou dizer para o resto do mundo que Israel é uma nação mentirosa, que estão no lugar errado, que aquela nação não pertence a eles. E nós precisamos entender onde foi que isso começou. Porque quando eu pergunto para alguém, você entende onde foi que começou essa história? Onde se deu isso? Como foi que Israel se tornou um povo odiado pelo mundo islâmico? Quem entende isso aqui? Quem conhece essa história aqui? Levanta a mão, por favor. 4 pessoas. Então a gente precisa entender, porque a gente liga o jornal e vê um grupo islâmico, muçulmano, extremista chamado Hamas, enviando num único dia, numa única manhã, mais de 900 mísseis contra a nação de Israel. E que, diga-se de passagem, o Hamas comanda uma parte de Israel chamado faixa de Gaza, uma parte litorânea de Israel, e quem dá água, quem envia comida, quem dá eletricidade, quem dá alimento, quem oferece medicamento para essa faixa de Gaza é a nação que está sendo atacada, é Israel. Mas você não vai ver a mídia falar isso. Quem vai na faixa de Gaza e constrói casas para os palestinos morarem são os judeus de Israel. São as construtoras israelenses que vão lá e constroem com ajuda financeira da ONU e dão de graça para eles morarem. A nação que está sendo atacada, e que aí a mídia tenta mostrar que Israel está enviando soldados, matando os muçulmanos, matando os palestinos, mas não mostra que antes de Israel ser provocado, antes de Israel ser e sofrer atentados à bomba, Israel a todo custo tenta manter ali ao seu redor uma paz que não durará muito, mas um dia
nós entenderemos, lendo o livro de Apocalipse, que não será só aquelas nações que se levantarão contra Israel, mas o mundo se levantará contra ele. E nesse dia, meu querido, o nosso Messias descerá do céu, e diz a Bíblia que ele estará sobre um cavalo branco, que os seus olhos serão como chamas de fogo, seus pés serão como latão reluzente, na coxa dele haverá um talite que descerá sobre a coxa, e estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele descerá em favor desta nação poderosa, desta nação maravilhosa, a nação de Israel. Escute o que eu vou lhe dizer. Por que Deus disse a Abraão isso? Que ainda se chamava Abrão. Deus chega para Abrão na sua cidade natal, manda ele sair desta cidade e diz a ele: olha, sai, porque eu farei de ti uma grande nação, e por meio desta grande nação todas as famílias da terra, não há exceções, serão abençoadas. Existem duas coisas que eu quero compartilhar com você nesse texto. Nós fomos ricamente abençoados por Israel, com tudo que eles produzem ao mundo e proporcionam, e nós somos ricamente abençoados em Israel, porque ali nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o seu Senhor. Foi em Israel que ele nasceu para produzir salvação ao mundo inteiro. E eu quero dizer nessa noite, para que você entenda, que sendo Israel um país como é, muitos dos inventos que você utiliza até saem de lá e você nem sabia disso. Você já usou um pendrive alguma vez na sua vida? Pendrive é uma invenção israelense. Sabe aquela cápsula que tem uma câmera dentro, que dentro da medicina é extremamente útil para identificar problemas dos quais antes não era possível? Quem inventou foi Israel. Você sabe qual é o país com maior número de tecnologia e avanço na medicina contra a luta do câncer? É Israel. E inclusive em Israel, alguns dos tipos de cânceres mais terríveis do mundo, eles conseguiram criar cura, mas as indústrias farmacêuticas não permitem que o mundo tome conhecimento dos medicamentos que eles têm. Israel é o único país que conseguiu, no meio de um deserto seco e árido, produzir várias formas agrícolas de produzir alimentos de todos os tipos possíveis. Quando você ouve falar que em Israel há cachos de uvas desse tamanho, não é mentira. Eles conseguem produzir isso no meio do deserto. É um país que é tão avançado em tecnologia, que quando se fala de aplicativo, aquele aplicativo que você usa no celular chamado Waze, que vai para todo canto com ele, é inventado em Israel. Só em Israel, querido, mais de 10 judeus da faculdade internacional lá de Jerusalém, a faculdade de Israel, a principal faculdade, receberam o prêmio Nobel por tecnologia e ciência. E você sabe o que quer dizer o prêmio Nobel? Existia um cara chamado Alfred Nobel em 1800 e alguma coisa. Esse cara foi um inventor de 355 tipos de invenções que são utilizadas no mundo, a maioria para guerra. E ele foi o inventor de uma coisa chamada dinamite. Um dia ele abre o jornal e vê assim: morreu o homem que produzia a morte. Quando ele olha aquilo ali, ele se choca, porque estava o nome dele. E na verdade o jornal havia publicado isso enganadamente, porque tinha sido o irmão de Alfred Nobel que tinha morrido. E conta-nos a história desse camarada, que ele, olhando para aquilo, ele disse: eu não quero ser lembrado como alguém que produziu armas de guerra em massa para matar as pessoas. Então ele deixou no seu testamento: toda a minha fortuna eu quero que seja utilizado por todo sempre para premiar pessoas na área da tecnologia, da paz e dos avanços tecnológicos em favor da humanidade. É por isso que quando você ouve falar assim: alguém recebeu o prêmio Nobel da paz, alguém recebeu um prêmio Nobel de física, é esse prêmio que equivale hoje a $1 milhão, fora aquele troféuzinho e o título de que você recebeu o Nobel, porque você fez alguma coisa pela humanidade. Israel é um dos maiores detentores desse prêmio no mundo. 19% de todos os prêmios Nobel foi para um judeu.
Só para você ter ideia, Estados Unidos, que tem uma dúzia desses troféus, a maioria deles são de judeus, porque eles têm uma coisa que muitos de nós não entendemos ainda. Eles têm uma crença de que essa palavra, que para eles chamam lá de Torá, que são os 5 primeiros livros da minha Bíblia e da sua Bíblia, eles têm a crença de que essa palavra ela é poderosa, e através dela eles alcançariam tudo o que quiserem diante de Deus. Deus os inspira, através do que você conhece como Bíblia, a desenvolver tecnologia. E muita gente não sabe o poder que esse livro tem na sua própria mão. Então é um país que, quando a gente vai olhar todas as coisas que esse país conseguiu contribuir para o mundo, hoje o aparelho mais vendido do mundo chama-se celular. É o aparelho tecnológico mais vendido do mundo, chama-se celular. Só foi possível você ter um aparelho em que você toca na tela e ela se mexe, porque um judeu da Hewlett Packard, HP, inventou isso em Israel. E quando ele inventou isso em Israel e mostrou para a HP, o presidente da HP disse: eu não acredito nisso. Quem é que vai querer, em vez de apertar botões, querer ficar passando o dedo numa tela? E Steve Jobs, lá nos Estados Unidos, toma conhecimento, vai até a HP e disse: eu quero comprar a patente desse equipamento aí que um cara de vocês inventou e que vocês não quiseram. E o dono da HP arrepende-se até hoje, porque até hoje todo aparelho, quando passa para sua mão, paga uma parte do valor para a Apple, porque ela é detentora de uma patente de algo que foi produzido por um judeu. Você está atravessando Israel, você olha o deserto, não vê nada. De repente o deserto se abre, o chão, e sai uma nave, e um foguete sai voando, e você diz: de onde é que saiu isso? A tecnologia utilizada para que aviões e drones possam viajar sem a necessidade de um piloto é israelense. Hoje existe uma coisa chamada domo de ferro em Israel. Você deve ter visto isso na TV. Nenhum país tem essa tecnologia com tanta precisão. Os camaradas de dentro de Israel, na faixa de Gaza, eles enviam 900 mísseis ao mesmo tempo para atingir e destruir a nação. E uma tecnologia avançadíssima não deixa um foguete alcançar ninguém. Por mais que eu acredite e veja o avanço tecnológico dessa nação, quando eu estudo a história de Israel, sabe o que eu vejo acima da tecnologia? Um Deus que cuida de cumprir uma promessa. Um Deus que é fiel à sua palavra e que prometeu a Abraão que ele faria dele uma grande nação, e que quando este homem um dia olhasse para frente, ele pudesse enxergar o futuro, ele viria uma nação pequena, mas que o mundo inteiro tem que respeitar. Uma nação diminuta, ao redor de dezenas de nações ali, mas que todo mundo tem que dizer: não mexe com esta nação, porque acima dela há um Deus que cuida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai estudar sobre a guerra dos 6 dias e as guerras que Israel enfrentou, você chora, porque você vê relatos nos jornais americanos e outros jornais do mundo, os repórteres mandando as notícias do campo de guerra, aonde eles ficavam abismados, porque o exército egípcio, com 50 mil daqueles tanques de guerra preparados para dizimar Israel, pegam Israel no meio de uma festa, irmão, no meio de um feriado, despreparados. E em pouco mais de algumas horas eles avançam e fazem de Israel ficar um país menor ainda. E em 6 dias, apenas 6 dias, algumas milhares de pessoas apenas, muitos deles com armas rústicas, entram no campo de batalha e de forma milagrosa derrotam 5 exércitos ao mesmo tempo. Exército vindo do norte, do sul, do leste, de todos os cantos. E mesmo eles avançando contra Israel de forma sobrenatural, Deus protegia essa nação. Eu preciso tentar entender por que isso.
Porque se eu não compreendo por que essa nação é tão visada, nenhuma reportagem no mundo, nenhum repórter, nenhum jornal fala mais sobre Israel do que os jornais atuais. Quando você pega e liga qualquer jornal da TV, todos os dias, meio-dia, alguém está falando de Israel. E por que está se falando tanto de Israel, pastor Juarez Júnior? Porque essa é a nação de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Ela é a nação de Deus. Você pode não gostar, você pode achar que não, mas é a nação de Deus. Deus escolheu essa nação, e de lá Ele trouxe o Salvador para este mundo. A Ele seja a honra e a glória. Então entendamos uma coisa. Pastor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Pastor, me faz entender então, por que existe esse conflito tão forte, tão severo, entre os muçulmanos e o povo de Israel? É curioso, porque muitas pessoas não entendem, eles são irmãos. Eles são irmãos de sangue, irmãos. Nós temos que entender a história daquilo que a gente ensina, a nossa história. Gênesis capítulo 16, versículo de número 1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olhe para cá. Antes de Gênesis 6, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, tu tem filho? Não, vou te dar um filho, e desse filho eu farei uma grande nação. Senhor, mas eu já estou velho, minha mulher também já é velha. Não te preocupa com isso. Deus tinha prometido que ele teria um filho. E Deus não está limitado ao tempo ou às nossas deficiências físicas. Deus não se limita ao impossível, meu irmão. Abraão olha para sua esposa e diz: como que uma senhora já que nem está mais ovulando pode ter um filho, Senhor? Se sair é comigo, o que eu quero é só que tu creia. Quando chega no capítulo 16, Sara já velha, vê que estava perto de morrer, vê que a coisa não funcionava, que filho não veio. Ele chama o Abraão e disse: Abraão, está vendo a minha escrava aqui, Agar? Pega ela, tem relação com ela, tem um filho com ela, pega o filho dela, e esse filho vai ser nosso filho. Sabe qual era de Abraão? Ele deveria te dizer assim: eu não vou fazer isso, porque Deus prometeu, e tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu posso prometer para você e falhar, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não falha nas suas promessas. Ele tinha dito: eu vou te dar um filho. Mas Sara não acreditou que aquilo poderia se cumprir mais. É o que muitas vezes acontece conosco. Deus promete que vai agir na tua vida, Deus promete que vai mudar a tua história, Deus promete que vai intervir no teu negócio, e você fica: mas não aconteceu, eu quero agora. Nós somos tão imediatistas, eu quero hoje, Senhor. E Deus diz: não é do teu tempo, não é do teu tempo, é no meu tempo que eu ajo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, ela deveria ter dito: tudo bem, então eu vou esperar. Mas ela não esperou. Ela pega, e Abraão, obediente, sendo homem como era, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, versículo 3, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher Abraão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que conceberia, sua senhora desprezava os seus olhos. Então disse a Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Olha para cá, a mulher engravida, meu irmão. E mulher é um negócio. Naquela época o homem tinha mais de uma esposa com muita facilidade. Aqui estava grávida, começa com um buchinho grande, olhar para a esposa legítima lá, a Sarai, e começa a menosprezar ela. Começa a olhar para ela e diz assim: olha aí, ó, barriguinha aqui, como é que tá, bacana. Você não pode, mas eu posso ter filho. Sarai fica com raiva. E olha o que a Bíblia diz, versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Rapaz, olhe para cá rapidinho. A mulher ainda bota a culpa no cara, meu irmão. Não, olhe para cá, você que é homem. É assim ou não é, meu irmão?
Tu faz a coisa certa, tu faz o que ela quer, e no final das contas tu ainda não presta. É assim ou não é? Isso. É incrível a capacidade que nós temos de nos sentirmos culpados por fazermos uma coisa certa. Abraão obedece à esposa porque ela quis, não era ele que queria. Ele tem relação com a mulher engravida, a mulher começa a tirar a onda da outra. Ele diz: essa culpa é tua. Ele: como é? A culpa é minha. Foi tu que, eu que quis. Eu estou na minha, tu chega com uma mulher bonitona, novinha, disse: vai, leva para a cama, é tua. E eu só te obedeci. Era um santo, né? Santo Abraão. Versículo de número 7, versículo número 6. E Abraão a Sarai disse: eis que tua serva está na tua mão, faze como é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu. A Bíblia diz que Agar foge, porque Sarai entra na situação como mulher e começa a prejudicar a vida dela. Escute, porque a história não para aqui. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da minha face, da face da minha senhora Sarai. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, te humilha debaixo das suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei. Olha onde começa o problema. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, porque numerosa será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberás e dará à luz a um filho, e o chamarás de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Sabe o que aconteceu? Deus promete, e Sara não quis esperar a promessa de Deus. Passa na frente de Deus, faz aquilo que quis, muda toda a história. Deus disse: eu vou dar um filho para ti, Sara. Não, mas eu não estou acreditando, eu já estou velha. E ela tentou dar uma ajudinha para Deus, tentou forçar a barra. Sabe o que aconteceu? A mulher engravida. Quando a mulher engravida, Sarai se revolta, manda ela embora. Quando ela vai embora, Deus diz: opa, agora tem que consertar. Não bagunçou? Por que que eu vou apoiar essa injustiça? Não foste tu, Sara, não foste tu, Abraão, que não obedecer a minha voz e esperar a minha promessa? Então segura o veneno agora. Sabe o que Deus diz para Agar? Tu vai ter um filho. Esse filho será numeroso em descendência. A nação árabe. Todos os árabes são descendentes de Israel. Todos. E todo e qualquer árabe sabe que no seu sangue corre o sangue de Abraão e o sangue de um homem chamado Ismael. Ismael nasce, meu irmão. Quando ele completa 13 anos, Sarai, por promessa de Deus, fica grávida mesmo, e tem um filho chamado Isaac, o filho da promessa. Ela se revolta e diz assim: eu não quero esse menino na minha casa, manda embora esse Ismael e essa empregada. Abraão dá para ela alguma coisa para ela comer e manda ela embora. No meio do deserto eles começam a passar fome e necessidade. O moleque com 13 anos, a mãe coloca embaixo de uma árvore e diz: fica aqui, meu filho, porque ele estava chorando de fome. Ela sai e se esconde longe e começa a dizer: eu vou me esconder porque eu não aguento ver o meu filho morrer de fome. Deus aparece para ela, diz a palavra de Deus, e diz: por que tu está temendo? Volta, porque eu vou prover tudo. Essa nação será também uma nação poderosa. Ela volta, pega Ismael, e quando Ismael olha para o chão, começa a brotar água no meio do deserto, Deus provendo a água, e a partir dali, eles começam uma caminhada, e se tornam hoje aquilo que eu e você conhecemos como mundo árabe. 570 anos depois de Cristo,
Aparece um cara analfabeto chamado Maomé, faz um monte de doidice na cidade chamada Meca, e nesse mundo de doidice a cidade corre atrás dele. Ele se esconde numa caverna, e ele começa a dizer que um anjo chamado Gabriel aparece para ele e manda ele escrever, sendo ele analfabeto, o que hoje conhecemos como Corão. E no Corão essa história começa a mudar, dando uma tônica, como se a promessa que Deus tivesse feito para Abraão e para Sara, na verdade era para Abraão e Agar. Ele cria um livro e uma religião chamada islamismo. Alguns seguidores acreditam na suposta revelação que ele tem, e saem junto com ele, expulsos de Meca, reúnem-se numa cidade ao lado, juntam mais adeptos dessa nova religião, uma religião monoteísta no mundo politeísta da época. E quando eles se juntam, eles voltam até Meca e derrotam seus inimigos, destroem um templo que existia ali e constroem agora um lugar sagrado, que até hoje o é para o mundo muçulmano. E a partir desse instante começa então a chamada jihad, a famosa guerra santa em nome de Alá, que em árabe quer dizer Deus. Então eles começam a se levantarem contra os judeus em todos os lugares do mundo e contra Israel em 570 depois de Cristo. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, vai tentar entender essa história, você vai descobrir que a guerra que existe entre os muçulmanos e Israel começa com uma desobediência de um servo. Um servo que recebe uma promessa de Deus e que, ao invés de esperar em Deus, decide fazer a sua própria vontade. Israel, Deus prometeu e cumpriu. E quando você olha para o Salmo 122, olhe para ele, abra por favor, Salmo 122. Olha o que diz o versículo de número 6 e entenda porque todas as nações que apoiam Israel são poderosas. Por que os Estados Unidos conseguiu tornar-se mais poderoso do que já o é desde quando decidiu apoiar essa nação? Capítulo 122 de Salmos, no versículo de número 6, diz assim: disse o Senhor: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Você sabe por quê que as nações que apoiam Israel são abençoadíssimas? Porque quando você estende a mão para ajudar esse povo, Deus estende a mão para ajudar você. Existe um Brasil antes de 1948 e um Brasil depois, querido. A história do Brasil, ela muda, isso está dentro da história do Brasil. Porque um brasileiro dando um voto de Minerva na ONU decide em favor de Israel, quando todos diziam: nós não podemos dar a esse povo uma nação e um território, e o outro povo diz: não vamos dar. E alguém percebe que há um empate na ONU. Metade queria que Israel não ficasse como nação, e a outra metade dizia: a gente tinha que dar alguma coisa, porque o holocausto matou 6 milhões de judeus, vamos presentear eles com uma terra. Naquela época, governado pela Inglaterra, aquilo que hoje você conhece como Israel estava sob domínio inglês. Então um brasileiro se levanta com um voto de Minerva e diz assim: eu voto que Israel tenha a sua terra de volta. A partir desse instante, o Brasil começa a se destacar em várias áreas. E isso acontece, meu irmão, porque todas as nações que estendem a mão sobre essa nação para abençoar, são abençoadas. Quem já foi aqui em Israel? Levante a mão comigo. Alguém já foi? Gracilene e Ará. Elas são testemunhas. Eu já fui dezenas de vezes lá. Escute o que eu vou lhe dizer. Você chega na fronteira de Israel com o Egito, na fronteira de Israel com a Jordânia, na fronteira de Israel com a Síria. Aqui está escrito: aqui é a fronteira. Desse lado aqui, você fica bem no meio e olha para cá e olha para cá. Você olha para cá, você vê uma terra
que no meio do deserto é verde. Você vê uma terra que parece que muda de cor. No meio, é como se Deus fizesse uma divisão. Não é assim, Ará? Você olha para o Egito e vê uma terra seca e sem vida. Você está com o outro pé em Israel e vendo uma terra cheia de vida. Você chega na Jordânia, a mesma coisa. Você chega lá na Síria, a mesma coisa. Porque Deus literalmente tem um quê especial com essa nação. Você nunca parou para pensar por que uma nação que não tem petróleo, não tem pedras preciosas, e tudo que ela produz é dentro da ciência, é na tecnologia, ela não consegue produzir dentro da extração de minerais nada, mas é a terra mais cobiçada do mundo inteiro. Nenhum lugar no mundo é mais cobiçado do que esta nação. O mundo inteiro, todas as multinacionais têm em Israel subsede. A Intel e todas as demais, elas vão para dentro de Israel aprender com esses camaradas o que é tecnologia. Vão aprender o que é realmente ter avanço na medicina. A faculdade de Jerusalém é a mais premiada do mundo. Aí você tem que parar para pensar assim: por que, pastor? Porque Deus um dia fez uma promessa a Abraão e disse a ele: de ti eu suscitarei uma descendência poderosa, e através desta descendência tua, todas as famílias da terra serão atingidas com bênção. Escute uma coisa curiosa. Abra em Isaías no capítulo 53, por favor. Quando lemos Mateus no capítulo 1, nós vemos que antes de Jesus, ou até de Jesus, foram 46 antecessores. De Abraão até chegar a Jesus, foram 46 pessoas. De Abraão até Jesus foram 3 gerações de 14 antecessores. A cada 14 antecessores se parava e fazia uma contagem. Então foi de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Jesus. 14 gerações, 14 antecessores a cada pausa. Deus promete a Abraão: olha, através de ti o mundo inteiro será abençoado. E a gente até agora só falou da parte tecnológica, da parte científica, do que essa nação faz pelo mundo todo. Mas a partir desse minuto, eu quero falar do que essa nação é capaz de fazer, e foi capaz de fazer, pela minha vida espiritual e pela sua. Sabe por que você está sentado aqui? Você sabe por que esse modelo aonde nós estamos sentados num lugar fechado vem de Israel? Sabe por que existe uma tribuna aonde eu estou aqui falando? Vem de Israel. Sabe por que existe um momento de louvor? Vem do culto em Israel. Os judeus fizeram e desenvolveram isso, e Jesus aparece no meio dessa história para cumprir uma promessa que Deus fez a Abraão. Isaías capítulo de número 53. Escute o que eu vou lhe dizer no versículo 2. O profeta Isaías tem uma visão 700 anos antes de Jesus nascer. E ele, olhando para o futuro, 700 anos na frente, ele vê Jesus, e ele diz no versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura, olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos caso algum dele. Versículo 4, escute isso: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si,
que nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que estava hoje sobre ele nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Olhe para cá, Isaías, Deus se revela para ele e diz assim: deixa eu te mostrar algo, Isaías. E Deus abre o mundo espiritual 700 anos depois e diz: Isaías, eu vou te mostrar o que vai acontecer daqui a 700 anos. Isaías estava no meio de um reinado caótico, um reinado que havia se afastado de Deus, e ele começou a dizer para Deus: Deus, cadê aquela promessa que tu fizeste a Abraão? Cadê a promessa de que essa nação não seria dizimada, não seria destruída? Cadê a promessa, Senhor? Onde é que tu estás? Eu preciso de ti. Deus diz: espera aí que eu vou te mostrar um negócio. Abre os olhos. E Deus mostra 700 anos depois. Aí ele vê um homem carregando uma cruz nos ombros, e cada passo que ele dava, ele via a opressão sobre aquele homem. Ele via o sangue escorrendo no chão que ele pisava. E cada vez que Jesus pisava naquele chão, caminhando rumo à cruz, Isaías disse: cada vez que ele pisava, produzia na humanidade cura, produzia na humanidade paz, produzia na humanidade coisas boas. O castigo que estava sobre ele por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos erros, o castigo que estava sobre ele agora produz paz à humanidade. Escute o que eu vou lhe dizer: você só vai encontrar paz em Cristo. Nós só encontramos realmente paz plena nele, porque foi ele que pagou o preço para que a promessa de que todas as famílias do mundo pudessem ser abençoadas por Deus. E a maior bênção que Deus prometeu a Abraão não foi transformar Israel na potência que é, mas foi através de Israel trazer para mim e trazer para você o Salvador deste mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Quando a gente, eu já vou encerrar, quando a gente olha para Israel, a gente vê que a maior bênção que eles puderam nos dar não foi o que eles oferecem ao mundo inteiro, querido. Foi o que aquele homem que nasceu naquela nação, chamado Jesus, fez por mim e por você. Gente, eu conheço clínicas e mais clínicas para tentar recuperar pessoas drogadas, pessoas viciadas, pessoas com loucura. Eu conheço pessoas aprisionadas de todas as formas, e o ser humano de todos os meios possíveis tentam libertá-las. Mas nesses meus 40 e poucos anos de vida, eu só conheci um, que quando você está diante dele, não há cadeias que fiquem de pé, não há correntes que resistam, não há barreiras que não se desmoronem, não há demônios que não fujam dele, porque ele, Jesus Cristo, veio para abençoar as famílias desta terra. A maior bênção que Deus podia dar a Abraão foi suscitar dele um Salvador para este mundo caído. Fomos aniquilados pelo pecado, e pelo pecado somos dominados. Mas quando encontramos Jesus, encontramos a porta, encontramos o meio, encontramos a forma de sermos livres, para termos a paz que só há em Cristo Jesus, e por meio desta paz nos tornarmos adoradores e servos de um Deus que é chamado o Deus de Israel, Adonai Tsevaot. E para que eu possa encerrar,
Abra em Gênesis, no capítulo que nós iniciamos essa mensagem, no capítulo 12. Abra, por favor. Nós lemos a partir do versículo de número 2. Lemos o que Deus prometeu a Abraão. E porque ele decidiu acatar a promessa, Deus o fez uma nação poderosa. Mas em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, olhe para a sua Bíblia. Ora, o Senhor disse a Abraão 3 coisas. Primeiro, sai da onde? Sai da onde? Sai da tua terra. Você sabe o que quer dizer isso? Larga os teus costumes. Abandona tudo. Abandona tudo que você aprendeu. Abandona tudo aquilo que te fez ser quem você é. Esquece, eu vou fazer tudo novo. Vai ser tudo diferente. Primeiro ele fala isso. Depois ele disse, sai da tua parentela. Ele está dizendo para Abraão, não te preocupa com nenhum dos teus amigos e parentes de 2º e 3º grau que virarão a costa para ti. Eles ficarão achando estranho, porque você aparecerá dizendo, eu a partir de hoje servirei a um único Deus, o Deus de Israel, o Deus Adonai, o Deus que é Senhor. E aí Deus aparece para ele e diz assim, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele encerra dizendo que sai da onde? Da casa de Deus. Olhe para cá. Quando nós decidimos ser seguidores de Cristo, a maioria de nós não entendemos porque aqui dentro de casa nós não temos o apoio. Quando eu aceitei Jesus, todos os meus amigos me viraram as costas. Todas as pessoas que bebiam e faziam coisas comigo não atendiam mais quando eu abria e batia na porta. Eu lembro-me como se fosse hoje, o meu pai, no início da minha fé, foi o meu maior perseguidor. Ele dizia que esse negócio de evangélico era coisa de boiola, que boiola que era evangélico, porque homem que é homem, ele tinha que ter a mulher que ele quisesse, e que homem evangélico não consegue ter isso, então isso não é coisa de homem. E meu pai ficou anos sem se relacionar comigo, porque eu decidi seguir a Cristo. Todo mundo da minha família ficou olhando, dizendo, o que está acontecendo com esse rapaz? Literalmente as pessoas te viram as costas. É incrível como pessoas que amamos. E aí Deus chega para Abraão e diz assim, olha, eu quero te fazer uma promessa. Eu vou te fazer uma nação poderosa. Eu vou te abençoar de uma maneira tal que até o mundo inteiro vai ser abençoado. Mas sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teus pais. Deixa tudo para trás por amor a mim. Abandona tudo por amor a mim. Tu não vai te arrepender, porque eu vou te transformar numa nação poderosa. Sabe o que Abraão fez? Olhe para a Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua parentela, da tua terra e da casa de teu pai, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Escute, olhe para mim. Se eu dissesse assim, ei irmão, saia daí e venha para cá, eu estou dizendo para onde você tem que ir. É fácil você vir ou não vir, mas é mais fácil você decidir vir, porque eu estou te mostrando aonde eu te quero. E você pode olhar e dizer, presta ou não presta. Deus não fez isso com Abraão. Ele disse, Abraão, eu quero ver se tu entende o meu chamado. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Para onde, Senhor? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas eu vou em que rumo, Senhor? Para o norte? Eu vou para o sul? Sai andando, meu filho, no meio do nada. Mas como assim, Senhor? Sai no meio do nada. Sai, apenas confia que eu serei contigo. A vida cristã é do mesmo jeito. Quando Deus nos chama à salvação, Ele está dizendo para você, sai. Sai do meio deste mundo caótico que você vive. Não tenha medo do que você vai perder. Não tenha medo daqueles que ficarão contra. Porque o que eu tenho para você
e que eu te mostrarei é grandioso e irá abençoar todas as famílias do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Abraão fez? Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Fique de pé, por favor. Abraão tomou uma decisão. Você sabe qual foi a decisão que ele tomou? Eu te quero, Deus. A terra aonde Abraão nasceu e cresceu, adoravam-se a vários deuses. Era uma terra politeísta. Mas quando Deus se apresenta para ele e diz: eu sou o verdadeiro e único Deus, o resto é feito por mão de homens. Você está vendo esses pedaços de barro? É feito por gente. Você está vendo aquele Deus ali com uma estátua em nome? Foi feito por gente. Eu sou o Deus único e verdadeiro, e eu te escolhi. Você quer ser uma bênção para o mundo? Abraão disse: eu quero. A Bíblia diz que ele bota as suas coisinhas, suas panos de trouxa na costa, pega a sua família. Tem um sobrinho que diz: eu vou contigo, meu Deus, vamos lá. E eles saem pelo meio do nada, irmão. Ele acampa no meio do deserto, já obedecendo a Deus. Quando é de noite, ele está ali sem conseguir dormir. Deus grita: Abraão. Sim, Senhor. Sai da tua tenda, eu quero te mostrar um negócio. Abraão sai do meio da tenda, no meio do deserto, aquelas estrelas maravilhosas no céu escuro. Olha para cima, confere as estrelas. Senhor, eu não consigo conferir essas estrelas. Assim eu farei da tua descendência a judeus do mundo inteiro, irmão. Em todos os cantos da terra há judeus e descendentes de judeu aqui me assistindo. Na sua veia corre sangue de judeu, porque muitos de nós somos filhos, ou netos, ou bisnetos de alguém que veio fugido na primeira, na segunda guerra mundial. Se estabeleceram nesse país com nomes de árvores e de animais, carneiro e tantos outros nomes, bezerra, nomes de árvores que você não tem nem ideia, mas que eram usados no Brasil por judeus que estavam se escondendo. No nosso sangue corre isso. E sabe por que eu estou lhe contando isso? Porque Deus prometeu e cumpriu a promessa. E Jesus veio e todas as nações do mundo podem, através de Jesus, receberem a bênção, a graça de serem salvas por Ele. Porque a Bíblia fala que todos nós, por pecarmos, nos afastamos de Deus, mas que Cristo Jesus veio para perdoar, sarar, libertar e salvar a humanidade. Quem entende isso aqui nessa noite? Quem é liberto nessa noite? Quem é livre nessa noite? Quem entende essa promessa caindo sobre a sua vida nessa noite? Deus prometeu a Abraão e cumpriu, e Deus está te chamando e dizendo: vem, sai da tua parentela, sai da terra que tu estás, para um lugar, uma vida nova que eu te mostrarei. Mas acredite, há uma vida nova em Cristo Jesus, há uma vida maravilhosa nele. É nele que há essa vida maravilhosa, é através dele que há isso. E ele está aqui porque ele nos ama. E louvado seja o nome do Senhor, porque Israel é Israel, a nação mais tremenda que esse mundo podia conhecer. Adore a Ele nessa noite, ao Deus de Israel. Mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar
Será que podes imaginar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Escute. Jesus uma vez disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe o que mais essa humanidade hoje precisa? É de cura para a alma. Os cientistas do mundo inteiro estão tentando curar e trazer cura para esta pandemia, querido. Mas a maior doença do ser humano, ela não é física, e ela não é acessada por remédio, ela não tem cura através da medicina. A maior doença deste mundo é o pecado. E para o pecado só existe uma cura. Para as nossas almas só existe uma cura. O nome dessa cura chama-se Jesus. A promessa bendita de que todas as famílias da terra seriam alcançadas está em Cristo Jesus. Está nele, através dele, para ele e por ele nós vivemos. Se você estiver nessa casa nessa noite, quiser entregar sua alma nas mãos desse Salvador, quer receber esta promessa na sua vida, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e dizer: pastor, ore por mim. Eu quero me tornar um servo, eu quero me tornar um seguidor, eu quero ser um seguidor deste Jesus. Eu orei, eu vi, ele estava sentado no trono, à destra do trono.